Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver vendo esse vídeo. Muito bem, bom dia para todos. Nós vamos agora fazer o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E antes que eu me apresente e a Carmen se apresente, a gente quer lembrar que a gente está no YouTube, no Instagram e no TikTok com o mesmo nome, O Mestre em Outras Palavras. E se você puder carinhosamente dar um like pra gente e subscrever principalmente no Instagram, que a gente precisa de 1.000 pessoas para a gente poder voltar a fazer live. A gente adora fazer live. Eu sou o Gelson Eu sou Vieira. a Carmen Matos, sejam bem-vindos nesse fevereiro de 2026, que já começa aqui com um dia maravilhoso e espero que vocês todos possam encontrar esse momento em silêncio, esse momento do silêncio interno e possam se conectar com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é tão importante a gente fazer essa conexão com a espiritualidade pelo menos uma vez por semana, num horário pré-determinado e sabendo que a espiritualidade ela faz um trabalho maravilhoso nas nossas vidas, né? E ela precisa saber que horas ela tem que chegar na nossa casa, né? Então por isso que a gente faz sempre no mesmo horário, no mesmo dia da semana, porque o outro lado também tem que se planejar. E mais uma lembrança, a última lembrança é dizer que aqui no YouTube a gente fica o tempo todo. Se você estiver assistindo no YouTube, você vai ver O o Evangelho. evangelho inteiro. Se você estiver no Instagram com 20 minutos, a gente some. E no TikTok, a gente some com 10 minutos. Aí vai lá pro YouTube e aí você vai poder ver a gente inteira. E divide se vocês acham que é uma coisa que vai trazer benefício para as pessoas que você conhece, enfim. Hoje a gente vai fazer uma oração, olhando para o tema, né, desse evangelho de hoje, no capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, e no final a gente vai fazer um autopasse. Então, vamos começar? Vamos começar? Vamos, claro. Não, você vai começar a ler, né? A oração. Tá pronto? Claro. Então vamos lá, vamos fechar os olhos, trazer a sua consciência para o aqui, para o agora, inspirando e expirando, trazendo essa sensação de gratidão por mais um dia, de mais uma oportunidade de conectar com essa nossa linda egrégora de mentores que estão sempre nos acompanhando, nosso anjo da guarda. Mais uma respiração profunda. Senhor da vida, nesse momento de recolhimento, silenciamos o mundo exterior para ouvir as tuas palavras. Que essas palavras ecoem dentro do nosso coração. Bem-aventurados os aflitos. Que essa frase não fique apenas na mente, mas desça suavemente até a alma. Porque só quem atravessa a dor aprende a verdadeira compaixão. Só quem passa pelo vale da sombra descobre a força da própria luz. Hoje, compreendemos com mais maturidade espiritual que o sofrimento não é castigo, é convite à consciência. Não é punição, é oportunidade de cura, reparação e crescimento. Cada lágrima carrega uma memória antiga. Cada desafio traz consigo uma lição silenciosa. E cada aflição é um portal de transformação. Nos ajude, Senhor, a olhar nossas dores com olhos de eternidade. Que possamos entender que somos espíritos em jornada, aprendendo através das experiências reencarnatórias, pulindo imperfeições, resgatando afetos, equilibrando causas e efeitos e despertando lentamente para um amor maior. E quando o coração apertar, que não nos revoltemos,
Quando a vida parecer pesada, que não desistamos, que aprendamos a perguntar com humildade o que a minha alma veio aprender aqui. E nos ensina, Senhor, a transformar a dor em sabedoria, o medo em confiança, a queda em impulso e o sofrimento em compaixão. Que os aflitos encontrem esperança, que os cansados reencontrem sentido, que os corações feridos sejam suavemente abraçados pela espiritualidade e que cada prova vivida hoje seja uma semente de luz para o amanhã, porque compreendemos, Senhor, que a verdadeira bem-aventurança não está na ausência de dor, mas na consciência que nasce dela. Que a fé nos sustente sempre e que o amor nos guie. Assim é e assim está feito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Então, esse capítulo aqui é maravilhoso, né? Porque nós estamos num planetinha que a gente está sempre sofrendo, né? A gente está sempre com algum desafio pela frente. Muitas vezes a gente até entende por que está passando por aquilo, e muitas vezes a gente não entende. E às vezes a gente olha alguém que a gente gosta muito, a gente entende por que elas estão passando por aquilo, mas muitas vezes a gente não entende por que elas estão passando. E como Deus é profundamente justo e profundamente amoroso, toda situação ela é justa e tem um fim amoroso. E Jesus lá atrás já dizia: bem-aventurados os aflitos, porque deles será o benefício do mundo. Então, está aqui escrito exatamente o que ele falou, mas é basicamente isso. Olha, no Sermão do Monte ele falou: bem-aventurados os aflitos. E por que ele falou isso? Primeiro, era aquela noção de aquilo ali não era uma única vida, né? Aquilo tudo que se manifestava naquele momento era, na verdade, uma manifestação de situações que foram consequências de um passado, mas ele não tinha condições de explicar às pessoas que o que elas viviam ali era fruto de uma justiça e era fruto de um ensinamento, de uma reparação, e tudo tinha um fim amoroso. Então, ele não conseguiria explicar para as pessoas que aquilo tudo tinha, naquele momento, uma justificativa no que existiu no passado e no que existiu naquela própria vida. Uhum. E ele colocava: olha, no futuro você vai ver que tudo isso que está acontecendo vai ter uma explicação e vai ter um bem. Você vai viver um momento de profunda alegria e profunda paz. Mas como é que a gente pode compreender isso, né? Então, primeiro, a gente colocar a justiça das aflições, né? Uhum. Se a gente está passando por umas aflições, tem basicamente duas razões. Ou são coisas que nós fizemos nessa vida, ou são coisas que nós fizemos em vidas anteriores. Então, muitas vezes as coisas que não é uma punição, não é um castigo. Não é uma coisa diretamente relacionada como, então, você vai sofrer porque você passou por situações no passado que você ainda não estava com a consciência, que você ainda não tinha a sua consciência desenvolvida para entender qual é o melhor caminho, qual é o pior caminho a tomar. Então, a gente entende que todos os desafios que a gente passa na vida, sim, é uma consequência, mas não é uma punição, é uma oportunidade. É um processo de educação muito amoroso, né? Quando você quer educar com muito amor e você educa corretamente, você coloca limites, você coloca elementos que vão fazer com que a pessoa deixe de fazer aquele erro.
primeiro elemento vai ser o amor. Você vai explicar, você vai dizer a consequência daquilo ali para você amorosamente evitar que a pessoa entre no erro. Se ela persistir, ela tem que ter aquele alerta, muitas vezes, da dor, para que ele saiba que aquilo não é um caminho a ser tomado. Por que uma criança, ela aprende na primeira vez que ela, quando olha uma vela acesa, ela pode ter a curiosidade de dizer, eu vou tocar. O pai amoroso vai dizer, não toque, porque vai doer. Mas ela pode insistir e tocar. O que ela vai acontecer? Ela vai dizer, aprendi para o resto da vida que na vela não é uma coisa para se brincar, para se tocar. Então, muitas vezes, esse simples exemplo dá a noção do que acontece conosco. Nós primeiro somos educados pelo amor. Chega lá, a vida, as circunstâncias, diz, olha, eu vou te ensinar pelo amor. Não conseguindo, eu vou ter outros elementos educativos e amorosos que vão fazer você colocar no seu caminho. Essa semana eu estava atendendo uma cliente e ela me relatou uma coisa que eu achei muito interessante, que talvez faça um pouco sentido com fazer uma analogia, não é? Ela disse, a minha mãe nunca me botou de castigo quando eu fazia alguma coisa errada. Ela me convidava a ir para o quarto e ficava lá sozinha pensando no que eu tinha feito. E às vezes ela ficava achando injusto, porque ela não tinha muito consciência, não tinha muito clareza do que ela realmente tinha feito de errado, que a mãe tinha pedido para ela pensar a respeito, não é? E era esse conflito, né? Essa coisa, que injustiça, o que é que eu não fiz? Eu não fiz nada. E eu acho que esse convite aqui que a gente faz, né? Que nós somos convidados de entrar em contato com o Evangelho, de ler, de entender, de aprender, é esse pedido que o Deus, Jesus, nos pede. Dá uma sentadinha, dá uma paradinha e pensa um pouco. Faz o opa, dá uma parada. Pensa um pouco. Utiliza essas coisas que você está lendo, que você está aprendendo no seu dia a dia, né? Na sua vida. E faz essa conexão e aí talvez você entenda. Não é? Que fique mais claro. Mas não é uma punição. É só um empurrãozinho para a gente poder entender um pouco melhor. É verdade. E, de novo, a gente consegue muito melhor, embora seja muito trabalhoso entender o que houve nessa vida e a consequência dessa vida. Às vezes a gente precisa de um terapeuta para poder, olha, lá atrás aconteceu isso, aconteceu assim. Mas muitas vezes a gente sabe. A gente sabe que se a gente tiver um hábito alimentar desregrado, vai existir consequências claras. Você vai tirar o teu colesterol, você vai se pesar na balança. Sim, mas para isso você precisa ter consciência, você precisa ter acesso a essa informação, não é? E nós estamos aqui abrindo, né, ativando esse nosso livre-arbítrio para justamente ter essa consciência e entender, né? Uma vez sabido, com certeza. Você não tem mais a desculpa da ignorância. Né? É verdade. E aí está aí Jesus com os seus ensinamentos, o ensinamento do perdão, ensinamento do amar ao próximo, uma série de ensinamentos que é o que a gente vai colocar na nossa vida justamente para não gerar esse colesterol alto, essa balança muito alta. Porém, continuamos humanos. Continuamos aprendendo que, mesmo sabendo de tudo direitinho, sabendo todo o beabá do baiano, a gente tem a tendência a repetir alguns erros. É verdade. Não é? A ter uma memória curta, né? Seletiva. E é isso. Então, esse estudo, né? Como é importante a gente estar constantemente lembrando o que já sabemos. E por isso que nós temos a eternidade. A gente tem a eternidade porque nos consertar e nos elevarmos demora tempo. Você vai por passos pequenos. Muitas vezes você erra indefinidamente até que chega aquele momento que você diz, agora eu entendi. Então, a gente coloca essas causas nas situações da vida atual, que é mais claro para a gente buscar o entendimento, e nas vidas passadas, situações que nós tivemos na vida passada. E aí que entra muita gente, quando olha, por exemplo, uma criança que nasce com um desafio de saúde muito grande, e você pergunta, mas por que está acontecendo isso? Né? Onde está a justiça e a amorosidade divina
naquela expressão daquela doença, daquela situação. Aí você vai compreender que aquela situação é um processo educativo do passado, né? Que todos estão envolvidos. Todos que estão encarnados juntos fazem parte desse processo. Não é só a criança. Justamente. É a mãe, né? é o pai, é o irmão, é a família. Tá todo mundo ali junto. Então, se você recebe uma situação, você pode ter certeza que você fez parte daquela situação e agora você faz parte da solução, né? Então, se você diz, não, eu não recebi isso por erro, erraram, entregaram errado aqui esse problema para mim. Não há esse caso. Há o caso que você vai ter que refletir sobre aquilo e diz, como é que eu posso ser parte dessa solução? Sim, como eu posso amar, né, essa criança ou essa pessoa com tantos desafios, né, com tantas dificuldades, como que eu posso amar independente, né, independente, sem se dar conta de que talvez numa outra vida essa pessoa, né, pode ter sido uma pessoa muito desafiadora mesmo, né? É verdade. E aí a gente coloca essa situação que nós trazemos nessa vida, que a gente não vê claramente o porquê daquilo, a gente divide em duas, mas eu ainda coloquei uma terceira. Né? Olha como eu estou botando coisa a mais. Então, primeiro é expiação. Então, expiação é quando você diz assim, olha, eu errava no passado e não entendia, porque toda vez que a gente for fazer alguma coisa, uma boa noção para a gente saber se aquilo ali está certo ou está errado, a gente imagina se aquilo fosse feito com a gente. Então, muitas vezes a gente vai fazer alguma coisa e a nossa consciência diz, não, eu não gostaria que isso fosse feito comigo, se imagina recebendo aquela coisa que você estaria pronto para fazer e você para ali. Mas se você não tem essa consciência e você diz, não, eu vou fazer isso aqui com essa pessoa, não estou nem aí, eu não quero nem saber o que ela vai passar, não quero nem saber o que ela vai passar, né? E aí o que acontece? Você não tem consciência que o que o seu ato gera. Então, se você não tiver jeito, mesmo que na hora venha um pensamento, e se fosse com você? Você diz, não me importa, vou fazer essa coisa errada. E aí você não se dá conta do que o outro passa. Qual é a maneira de se educar essa pessoa? É você conhecer qual é a consequência daquele teu ato. Porque você, com consciência, você antes de fazer o ato, você já se imaginaria, isso comigo eu não gostaria que acontecesse. Então não vou fazer. Mas se você não tem jeito, mesmo que na hora te veja uma intuição e você diz, eu não quero saber, não quero nem saber o que o outro passa. Só que você não conhece essa situação. E aí é convidado por educação, já tentaram por amor, já tentaram, alguém te deu conselho, você estava lendo alguma coisa e viu que não era isso para fazer, mas mesmo assim você insistiu. Educativamente, você vai passar por um processo, e é muito bem feito do outro lado, não pensa que é assim, esse é um exemplo simplificado para a gente entender, há muita justiça e muito amor nisso tudo. Então você vai olhar aquela situação e diz, eu nunca vivenciei o que ele passou, não quero nem saber. Aí na outra vida você diz, meu Deus, que coisa ruim, que coisa, e você começa a ter a consciência, não garante, muitas vezes não garante que você já está acertado não, porque você pode vir em outra experiência e ainda fazer. Então esse processo dessa expiação é um processo de mostrar para você qual é a consequência do teu ato. Em algum momento você vai, mais cedo ou mais tarde, até o momento que você consiga uma consciência, você vai mudar de atitude. É um processo de aperfeiçoamento contínuo. É verdade. Continuamente. Eu estou sentindo que esse capítulo ele é um dos maiores. Ele né? é o maior. Ele é o maior. Só perde do último, que é o compêndio das orações. Tem muitas coisas interessantes. Porque a gente sofre pra caramba, né? Tem muitas coisas interessantes que valem a gente dar uma olhada com mais detalhes. Será que a gente repete? Não, a gente não repete, a gente complementa. A gente complementa. Tá? Então, muito provavelmente, semana que vem vai ser o complemento. Fale para todo mundo, amigos e principalmente seus inimigos. Quem você não gosta, para ver se ele... Então, a segunda coisa é a questão da prova. A prova é quando você diz assim, eu já passei, né? Vamos botar o exemplo anterior, eu já passei, já entendi o que o outro sente, já entendi. Aí você chega num patamar tal que você diz assim, mas será que se eu vivenciar isso mais uma vez, eu vou vivenciar isso bem, no sentido de compreender que aquilo ali tem um propósito
e me sublimar mais ainda, ou se eu receber aquela mesma situação, eu vou dizer, mas isso é injusto, mas isso aqui, revoltado, reclama e não sei o quê. Então, existe essa prova que é para dizer assim, olha, isso é muito bem organizado de novo. Chega lá e diz, olha, eu acho que eu vou sempre perdoar se fizerem tal coisa comigo. Então vamos passar por esse processo de novo para você fazer uma calibragem. O que é a sua prova lá de matemática, né? A pessoa te deu um número tal de cabedal de informação e ela vai dizer, bom, vamos ver se você sabe. Você diz, não, eu sei, eu já estudei, eu li 2 vezes, então tudo bem, mas vamos ver se você colocou para dentro isso, aí ela faz a prova. A mesma coisa na nossa vida, a gente passou por experiência e diz assim, agora eu sei. Tá bom, então vamos ver se a gente realmente vive isso, porque se você passar por isso, você não precisa mais passar por isso. Não tem razão para você passar por o mesmo desafio, já que você já passou por aquela situação. Então, o segundo motivo porque a gente recebe essas situações que a gente muitas vezes não compreende, porque a gente aceitou essa prova. Né? Humildemente e planejadamente, né? A família, a situação e tal. E existe uma terceira, que não é nem a expiação, nem a prova, é a situação que um espírito passa encarnado para exemplificar, para estimular os outros a dizer, nossa, se esse está fazendo e tem esse tipo de situação, eu que estou com menos, eu não tenho esse problema, é menor, meu problema é menor do que ele. Então, existe alguma coisa que pode realmente me ir adiante. Né? Então você tem experiência, você tem pessoas no YouTube que fazem palestras incríveis, não tem 2 pernas, não tem 2 braços, enfim, no espiritismo tinha até uma pessoa, esqueci o nome dele agora, mas ele fazia palestra deitado, levavam ele numa cama e ele era cego, ele fazia palestras. E as pessoas se empolgavam e ficavam estimuladas e olhando ele com aquela restrição e diziam, meu Deus, o meu probleminha é muito pequeno. Então, pode ser por expiação, como eu disse, né? A gente precisa aprender, né? Sempre amorosamente, pode ser uma prova ou pode ser uma exemplificação. E eu coloco isso principalmente porque se toda situação que a gente visse alguém passando por um problema e a gente dissesse, tu fez isso errado antes, né? Você errou antes. É como a gente olha alguém numa prisão, né? Você olha alguém numa prisão, está naquelas condições horrorosas, aí você diz, não, é porque você mereceu, você fez alguma coisa de errado, você fez, por isso que você está assim. Então, o que acontece? Se você, nessa vida, dissesse, olha, você só passa por essa situação se você fez alguma coisa errada, você iria ter um julgamento e dizer, todo mundo que está passando por alguma coisa é que fez coisa errada. Você poderia até dizer, olha, se você está assim, é porque você fez muita coisa errada no passado. Mas não, você pode estar diante dessas 3 opções. Aquela pessoa que está passando por aquilo, ela já passou, ela já está num estado de sublimação que ela está fazendo uma prova. Né? Ela só está checando para ver se ela passou bem mesmo. Ou então você pode estar diante de uma pessoa que diz, essa aqui ela veio para exemplificar, ela ainda é muito mais elevada do que você pensa. Aí isso nos gera o quê? Uma reflexão para nunca julgar, nunca julgue ninguém. Alguém que está passando por uma dificuldade, alguém que ainda não entendeu alguma coisa, de você não pode sair julgamento. Julgamento é positivo ou é negativo? Nunca, porque a gente nunca vai acertar o julgamento. Você acerta o julgamento? Olha, fulana é chata, fulana é violenta. Você acertou, você conheceu toda a história dela para saber por que ela está se manifestando daquela maneira? Jesus mesmo disse, olha, eles não sabem o que fazem, eles estão ignorando o que eles fazem. Então ele reconheceu que aquilo ali, né? Então Jesus não julgou, ele relatou ao Pai, olha, perdoa porque eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Né? Então, o que mais aí? Eu acho que a gente já está no, né, acelerado no bem, tempo. Que tal se a gente fizer, então, um encerramento e provavelmente, muito certamente, a gente volta com o mesmo capítulo na semana que vem, porque tem muita coisa interessante para a gente olhar. É o capítulo mais longo. É verdade. Então, vamos fazer um autopasse para a gente encerrar. Primeiro, traz as suas mãos em forma de prece, de frente do seu coração. Respira fundo. E agradece a essa oportunidade de estarmos aqui hoje juntos.
entrando em contato com o ensinamento de Jesus, em outras palavras, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida. E pedimos permissão, a permissão para nos fazer um alto passe. Pedimos permissão a toda a espiritualidade, aos nossos mentores, pedimos permissão a Jesus para que essa energia que vem do alto, que vem do Pai Maior, possa vibrar, essa frequência possa transformar o que precisa ser transformado no nosso corpo físico, emocional e espiritual. Então esfregue as suas mãos, inspirando bem profundamente. E colocamos então as suas mãos em direção à sua cabeça, da sua testa. E vai imaginando uma luz dourada descendo do mais alto dos céus, passando pela sua cabeça, chegando até o seu coração e fluindo pelas suas mãos nesse passe de luz, de amor. E vai descendo as suas mãos, vagarosamente, passando pelo rosto, inspirando e expirando, descendo até o pescoço, imaginando que essa luz esteja sendo transportada através de suas mãos até o seu corpo, recebendo essa vibração. Vai descendo as suas mãos em direção ao seu coração. Dá uma paradinha na frente do teu coração e se conecta com a gratidão. E sinta que toda essa energia, toda essa luz que flui através de suas mãos estão ativando todas as suas células. E vai descendo até o seu plexo solar, as suas mãos nessa intenção de equilíbrio, de paz, de amor. E vai descendo as suas mãos até o seu baixo ventre. E intencionando que essa luz está sendo vibrada também para as suas pernas, para os seus pés. Traga de volta as suas mãos como se você estivesse trazendo toda essa energia que está à sua volta para o seu centro. Respirando e expirando. E chegamos até o coração em mãos em forma de prece. E agradecemos mais uma vez por essa energia de luz, de amor, de paz e dessa oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais. Assim é e assim está feito. Assim que seja. Pega sua água, beba sua água, sabendo que ela é a sua medicina sagrada. E eu tava precisando. Né? Deu uma tossidinha, né? Então tá, gratidão, um beijo para todos vocês e até Semana domingo que vem, no capítulo, mesmo capítulo. Mesmo capítulo. Tchau, tchau.